que não é importante, não é necessário você se esforçar tanto, você sacrificar-se tanto para servir a Deus, porque Jesus já fez tudo. E hoje então Deus só quer mesmo o nosso coração. Bem, quando a Bíblia fala de que Deus quer o coração, filho meu, dai-me o teu coração, não está se referindo a esse músculo que bate dentro do nosso peito, mas ao cerne da nossa vida, o ponto central da nossa existência, ou seja, tudo que somos, tudo que almejamos ser, tudo que fazemos ou que almejamos fazer, Deus deve estar no centro de todas essas coisas. Quando nós ouvimos dizer que Deus só quer o coração, então eu vejo uma graça que não provém de Deus, porque a graça ela é salvadora. A graça de Deus ela é para salvar. A graça de Deus ela nos trouxe salvação. A graça de Deus ela nos trouxe a misericórdia. A graça de Deus ela nos trouxe o perdão. A graça de Deus ela nos trouxe a propiciação pelos nossos pecados. Então, quando nós ouvimos dizer que Deus só quer coração, não está interessado em outras coisas que nós possamos e devemos fazer para Ele, então nós vemos um evangelho sendo barateado. Nós vemos o evangelho de Cristo sendo exposto de uma forma que perde todo o seu valor, todo o seu encanto, toda a sua beleza. Mas quando nós olhamos para Jesus, falando lá, em Mateus, onde nós lemos no início, o Senhor ali então, ele começa a instruir os seus discípulos e a apresentar para os seus discípulos que a graça de Deus de fato agora está revelada entre os homens, mas que não é uma graça sem lei. É uma graça que traz consigo as leis de Deus, para que todos quantos vierem a se colocar diante de Deus, para se qualificar como um autêntico servo de Deus, ele deve estar enquadrado dentro daquelas imposições colocadas pelo Senhor Jesus, para que ele realmente esteja habilitado a receber as bênçãos de Deus. Jeremias 17, verso 9, verso 10, você pode anotar aí, você vai ver que Deus não quer apenas coração. Também lá em Marcos capítulo 7, verso 21, 23, ali o Senhor Jesus, ele enumera, você pode contar ali, você vai encontrar pelo menos 13 qualidades ruins, 13 qualidades nocivas, que infelizmente Jesus disse que ela está dentro do homem. Então verdadeiramente o homem já nasce pecador, o homem já nasce sob a influência do pecado. Nós não nascemos para pecar, nós já nascemos pecadores, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Então é importante quando nós analisamos essas coisas e entendemos que Deus verdadeiramente, ele tem para com cada um de nós um projeto a ser desenvolvido. Outra coisa que nós ouvimos bastante, principalmente quando somos questionados e até mesmo afrontados quanto à doutrina que nós obedecemos nesta grande obra de Deus, muitas pessoas dizem que Deus não está preocupado com as vestes do seu povo. Deus não está interessado em roupa. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está cheia de textos falando sobre as vestes do povo de Deus. Verdadeiramente roupa não leva ninguém para o céu,
Mas a Bíblia ensina como que o cristão deve se vestir, o homem de Deus deve se trajar, a mulher de Deus deve se vestir decentemente, para que possa ser qualificado, reconhecido como um autêntico filho de Deus sobre esta terra. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Não é por um dia, não é por um mês, não é por um ano, não é por 2 anos, não, é em todo o tempo das nossas vidas, as nossas vestes devem ser alvas, ou seja, as nossas vidas, elas serão representadas pela nossa reputação, pelo nosso testemunho de crente, a nossa palavra, ela está sendo ouvida por todos que nos cercam, no nosso trabalho, os nossos vizinhos escutam, muitas das vezes, o que nós conversamos dentro das nossas casas, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Em todo tempo sejam alvos as tuas vestes. Outra coisa que nós ouvimos bastante também: Deus não castiga ninguém. É uma falsa graça, porque Jesus deixou bem claro: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Apocalipse 3, verso 19. Então nós estamos aqui diante de uma situação em que parece que tem um outro Deus aí, levantando um outro povo, tem um outro espírito aí falando no meio de um povo, mas que não é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele jamais irá falar alguma coisa para se chocar com as Escrituras, para contradizer o que está escrito, e não há a mínima possibilidade de o povo que se diz ser o povo do Senhor, está andando em conformidade com o mundo, está transigindo com o mundo, e dizer que está na graça, que está no verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus para salvar e transformar, e libertar aqueles que estão ainda oprimidos pelo adversário. Não. Em hipótese alguma, nós não podemos aceitar isso. Em hipótese alguma. Outra coisa que nós ouvimos muito dizer, que hoje a igreja tem que se modernizar. Hoje os crentes têm que entrar no padrão da época, têm que acompanhar a modernidade. Mas a Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. E a Bíblia diz também: em Deus não há mudança nem sombra de variação. E estamos ouvindo aí pregadores dizendo que a Bíblia está desatualizada e precisa ser atualizada. Meu Deus, eu fico feliz quando eu escuto essas coisas, viu? Porque eu sei que isto é um grande sinal de que Jesus está voltando e a nossa redenção está cada dia mais perto de acontecer. Brevemente seremos tirados deste mundo e esta igreja gloriosa será levada para a glória, porque estamos vivendo de fato como os dias de Noé, os dias que antecediam ao dilúvio, em que Noé pregava, anunciava que Deus haveria de mandar um grande dilúvio sobre a terra, e todos que não se arrependessem e entrassem naquela arca, não conseguiriam salvar as suas vidas. E Noé tinha uma família muito grande, viu? Noé tinha uma família muito grande, ele era neto de Enoque. Poxa, tinha uma origem muito forte, maravilhosa. Então Noé tinha muito primo, muito sobrinho, muito tio, família muito grande. Mas somente ele, a sua esposa, seus 3 filhos e suas noras que entraram naquela arca. Hoje não está sendo diferente. A igreja, verdadeira igreja, está solitária no mundo.
O movimento ecumênico está abraçando e fazendo todos entender que as religiões, todas elas são importantes, porque todas as religiões levam o ser humano a Deus. Mas isto é uma mentira. Isto é uma mentira. Porque religiões não podem salvar. E nós não pregamos religião. Nós pregamos Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade. Religião não salva ninguém. E escutamos muita gente dizer: eu sou dessa, eu sou daquela denominação, eu sou daquela igreja, eu sou daquele pastor, e não escutamos dizer: eu sou de Jesus que morreu por mim na cruz. Muitos estão seguindo religiões, muitos estão seguindo igreja, muitos estão seguindo pastores, mas nós estamos seguindo a Jesus. Aleluia! Nesta grande e poderosa obra de Deus, em que Deus colocou um líder à sua frente, para que nos mostre a direção em que Deus quer que nós andemos por ela. Outra coisa, crente pode casar, e se não der certo, separa e casa de novo. Essa graça é mentirosa. Essa graça leva muita gente para a perdição. Jesus deixou isso muito bem claro. Em Marcos capítulo 9, verso 11 e 12. Pode ler. Por isso que eu pedi os que estiverem em casa para anotar. Jesus deixou definida esta situação. E o Senhor diz lá em Malaquias: por que você deixou a mulher da tua mocidade? Aquela que você jurou diante do altar, diante de mim, e prometeu a ela ser fiel, e amá-la todos os dias da tua vida, e agora você não a quer mais, quer trocar por uma novinha, por uma que você acha que é mais bonitinha. Você faltou com a sua palavra, não só com ela, mas diante de mim e diante da igreja que você jurou fidelidade. Mas tem uma graça aí dizendo que isso não tem problema, isso não tem a menor importância, que hoje a igreja tem que se modernizar. Outra coisa, quinto ponto, ouço muito dizer: na minha igreja não tem nada disso. Com relação às doutrinas bíblicas neotestamentárias, mas no livro de Atos está escrito lá que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E Jesus deixa isso claro lá em Mateus 16, verso 18, ele dizendo: tu és Pedro, falando para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, fazendo referência a ele próprio, o Senhor Jesus disse: sobre esta pedra eu levantarei a minha igreja. Então a igreja não é tua, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Foi por ela que ele morreu na cruz, verteu o seu sangue no madeiro. Porque não tem evangelho genuíno, não tem evangelho pleno, se não tiver evangelho de Calvário. Se não tiver evangelho de cruz. Portanto, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Cada um de nós temos esta ordem. É uma lei da graça. Está vendo como que a graça de Deus tem lei? A graça sem lei não é graça. É uma mentira deslavada do adversário para induzir milhares e milhares de pessoas a irem para o caminho da perdição. Mas o Senhor ainda tem uma igreja na terra que está compromissada com a sua palavra. Que nós não estamos aí preocupados com a explosão das religiões nesses últimos dias. Nós não estamos procurando em quem devemos crer. Nós não estamos procurando a quem devamos servir.
nós sabemos em quem temos crido, e nós sabemos a quem temos servido. Nós não estamos enganados. Glórias a Deus por isto. O Evangelho de João, o apóstolo João, ele define essa situação da graça de uma maneira muito sucinta, muito poderosa. João trata no seu Evangelho, esclarecendo sobre a graça de Deus, porque nos seus dias, principalmente nos nossos dias também, havia e há uma heresia chamada gnosticismo, que afirma que a matéria é má. E por esse aspecto, Deus não pode ter contato com a matéria. E também, Deus não poderia ter criado então o homem por causa da matéria do homem ser fraca e não ter condição de receber a presença de Deus. Então, os gnósticos, eles creem que o homem é uma das emanações de Deus e não uma criação de Deus. Mas João, tratando no seu Evangelho, ele deixa isso bem claro, lá no capítulo 1, versículo 14. Quando ele diz ali que a graça de Deus foi personificada na pessoa do Senhor Jesus. Olha, glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os gnósticos não acreditavam que Deus poderia habitar num corpo humano. Mas veio Jesus, o Deus encarnado. E não apenas Jesus encarnou no corpo de um homem, num corpo humano, mas veio o Espírito Santo de Deus e habitou com toda a sua plenitude no corpo de Jesus, mostrando que o homem que realmente estiver dentro da graça de Deus, com a graça de Deus na sua vida, que realmente se desprendeu de si mesmo e deixou este mundo para servir ao Senhor, o Senhor vem e habita na sua vida, o Espírito Santo passa a habitar no seu corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, para você que até hoje procura por salvação, e procura em tantos lugares, as pessoas estão procurando em todos os lugares a sua salvação, salvação em todos os sentidos. Uns querem se salvar da sua enfermidade, outros querem se salvar dos seus problemas conjugais, outros querem se salvar dos seus problemas financeiros, mas muito poucos estão preocupados em salvar as suas almas. As pessoas estão preocupadas e envolvidas com o que aflige este mundo, preocupados com a economia, preocupados com tantas coisas que perecem neste mundo. Mas e com a sua alma? Onde está a sua preocupação? Eu digo para você que a solução para salvar a sua alma está em Jesus, o Filho de Deus.
Ele é a graça de Deus, que nos traz a salvação de Deus, para que nós possamos superar todas as nossas adversidades e todos os nossos problemas, entregando nas mãos do Senhor. Ele pode nos dar a resposta que nós precisamos e a bênção que nós buscamos. Amados, graça sem lei não é graça, porque a graça de Cristo, ela tem leis para nós obedecermos. E Paulo deixa isto claro para nós. 1 Coríntios 14, 37. Muito bem. Então eu gostaria, para encerrar, de dizer que se nós verdadeiramente nos colocarmos na posição que Deus quer que eu e você chegue, nós vamos de fato permitir que Deus faça grandes coisas em nossas vidas. Já ouvi muitas pessoas dizer: eu queria ser Paulo, eu queria ser Pedro, eu queria ser Elias, eu queria ser Eliseu. Pode ser. Eles não eram diferentes de nós, mas uma coisa os diferenciava de nós, porque eles se entregaram totalmente a Deus. Eles deixaram o Espírito de Deus mover as suas vidas. Eles deixaram o Espírito de Deus trabalhar na sua mente, nos seus corações. Eles se deixaram dirigir pelo Espírito Santo de Deus. Se eu e você permitirmos o Espírito Santo de Deus se mover em nós do jeito que Ele quer, falar aos nossos ouvidos e corações, e nós estarmos com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a sua voz e os nossos corações abertos para guardar tudo que Ele quer falar para nós. Nós temos estudado lições maravilhosas, e eu repito sempre lá para os irmãos uma frase: preste atenção no que Deus fala com Moisés. Moisés, faça tudo como eu tenho te mostrado. Irmãos, façamos tudo como Deus tem nos mostrado, façamos tudo como Deus tem nos falado, façamos tudo como Deus tem nos ordenado a fazer, porque se nós assim agirmos, nós continuaremos na dispensação desta graça maravilhosa, e continuaremos sendo aquele instrumento que o Espírito Santo de Deus quer usar para levar a sua mensagem, levar a sua palavra, levar a sua instrução para milhares de pessoas que hoje estão ao alcance das nossas vozes, que ouviram os louvores e que precisam ser despertados, precisam levantar-se da inércia em que estão vivendo, precisam tomar uma posição. Você que está até hoje parado, desanimado, não tem forças para caminhar, perdeu o ânimo para orar, perdeu o ânimo para ler a Bíblia, perdeu o ânimo para cantar um hino que louva ao Senhor. Pense nisso, Deus está esperando por você. Você foi salvo pela graça verdadeira do Evangelho de Cristo, que um dia te alcançou com a sua misericórdia. Graça não é só favor imerecido, é muito mais do que isso. Não esqueçamos dessa graça maravilhosa, para que ela continue surtindo todo o efeito que ela espera e para o qual foi enviado a surtir na minha vida e na sua vida. Que Deus continue falando em cada coração, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que tu deste a teu ungido.
com certeza alcançou muitos corações nesta noite. Louvamos o teu nome por esta vida, continua abençoando o teu ungido, abrindo porta e fazendo crescer o teu rebanho ali naquele lugar. Obrigado de coração. Continua falando para nós aqui. Oramos a ti agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos... Eu não esqueci não, viu? Da oferta, não esqueci não. Vamos tirar a nossa oferta nesse momento? Nós vamos louvar ao Senhor. Gostaria de pedir a todos que cantassem comigo. Presta bem atenção na mensagem e no segmento das mensagens, tá? Conforme eu já li aqui, nos temas dos louvores. Agora, esse louvor 237 do cantor tem o objetivo de dizer o seguinte: tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto do reino, mas sem salvação. Lembra disso? Lembra da palavra que você ouviu aqui, de tudo que você ouviu aqui hoje? Presta atenção nessa letra, tá? Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém sem Jesus, sem perdão. Deixai os pecados e o vosso temor. Chegai-vos agora a Jesus Salvador. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Presta atenção na segunda estrofe. Tão perto que eu vis os remidos cantar da graça de Cristo que os veio salvar. E ainda quereis no pecado viver, enquanto perdão Deus vos quer conceder. Ó, vinde a Jesus, chegai-vos, chegai-vos ao bom Salvador. Morrer sem ser salvo, sem paz, sem Jesus, perdidos para sempre em tormento, sem luz. Ó, considerai ao convite, atendei, e sem mais demora Jesus vos rendei. Ó, vinde a Jesus,
bom Salvador. Aleluia, Jesus. Chegue-se a Ele. Você pode ser até já um servo de Deus, serva, conforme você realmente o é, mas chega mais perto, chega mais perto. Eu me lembro quando eu frequentava a primeira do Rio de Niterói com o pastor Nilson do Amaral Fanini, e ele, nas suas mensagens, ele convidava os crentes para fazer um novo propósito. Eu mesmo ia lá na frente, novo propósito, só para as pessoas aceitarem Jesus, não. Ele fazia o convite, sim, para que se arrependessem, crescem na mensagem, fosse lá à frente, mas muitos crentes iam para lá também, fazendo novos votos, novos propósitos. Hoje mesmo estava lendo uma profecia, o Senhor falando para nós, exigindo de nós conserto. Precisamos, todos nós, a cada dia consertarmos perante o Senhor, porque os dias estão vindo. Jesus realmente, como foi dito, está voltando, está às portas. Então o nosso convite para você, chega mais perto, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Maravilha. Vamos vamos ver se eu consigo, né? Aniversariantes, 20/2. Manguelermina, Igreja Judas Tadeu. Jovem Thalia Dias, Igreja em São Pedro da Aldeia. Jovem GIL Mota, Igreja em Jardim Aimoré. Jovem Márcio Davi, Igreja em Santa Sofia. Jovem Milka Silva, Igreja Boa Vista de Mantena. Jovem Lucas Vitor, Igreja em Pedra Bonita. Irmã Karina Ferreira, Igreja em Petrópolis. Cordeirinha Priscila, Igreja em Jardim Olavo Bilac. Jovem Sandila, Igreja em Muquia, Espírito Santo. Faz aniversário irmã Marta Berenice, Igreja em Jardim Olavo Bilac. Jovem Cláudia Gomes, Igreja em Santa Sofia. Irmã Renata Capim Grosso, Diácono Geraldo, Igreja em Vassouras. Jovem Jeter Campos, Igreja em Cidade de Deus. Irmã Marenilva, Igreja em Muquia, Espírito Santo. Irmã Natália, Igreja em Parada de Lucas. Irmã Eunice, Igreja em Xangri-Lá, São Paulo. Irmã Penha fará aniversário, 22/2. Pastor Jonatas, Igreja em Petrópolis. Jovem Adna Cunha, Igreja em Jardim Aimoré. Jovem Mateus Olegário, Igreja em Acari. Irmã Ana Lúcia Sampaio, Diácono Jailson, Igreja em Jardim América. Jovem Josias, Igreja em Petrópolis. Cordeirinha Suzana Rur, Igreja em Olavo Bilac. 23/2. Aniversário da Igreja em Andrade de Araújo. Jovem José Cunha, Igreja em Jardim Olavo Bilac. Cordeirinho Josué, Igreja em Parada de Lucas. Cordeirinho Samuel Coelho, Igreja em Jardim América. Irmã Esté Dias, Igreja em Parada de Lucas. Irmã Raquel Peixe, Igreja em Petrópolis. Jovem Gabriel Peixe, Igreja em Petrópolis. A vocês que completaram e vão completar mais um ano de vida, eu digo parabéns, porque nesses dias realmente mais ainda devemos agradecer a Deus pelo ano de vida completo. Parabéns, que Deus continue vos abençoando. E os aniversários de casamento, aliás, eu que estou lembrando aqui, viu, Lorivânia, a filhinha da Lorivânia, a Cláudia, está completando hoje 15 anos de idade. Que o Senhor te abençoe, Cláudia, filha do Cláudio Leite e da nossa irmã Lorivânia. Parabéns, minha filha, que Deus continue abençoando, firmando seus passos na grande obra de Deus.
aniversário de casamento. Diácono Paulo e irmã Andréia completaram 23 anos de feliz matrimônio. Diácono Gabriel e irmã Dorcas completam mais um ano de feliz matrimônio. Irmão Gabriel e irmã Raquel completam hoje um ano de feliz matrimônio. Vocês também, nossos parabéns, porque viver a dois realmente é muito difícil. Devemos agradecer a Deus por mais um ano de vida. Em dezembro desse ano, se Deus permitir, estarei completando 50 anos de casado com a minha esposa Regina. Se o Senhor me der vida até lá, né? Se o Covid não pegar a gente, né? Fica. Nós vamos glorificar o nome do Senhor num grande culto, tá? O Senhor é bom. A vocês que aniversariaram, nossos parabéns sinceros. Pedido de oração. Diácono Adriano pede oração para a irmã Cristina de Souza. Shirley Dias pede oração em favor do seu esposo e toda a sua família. Jacira pede oração por Marilda, que está com problema de vista. Marco César pede oração por seus filhos. Nilza Fernandes pede oração por sua vida. Zilane Queiroz pede oração por seu esposo, Diácono Nelson, e por seu primo. Irmã Patrícia Frias pede oração por Elba Souza e sua família. Eu vou convidar aqui o nosso querido pastor Luiz para orar a favor desses pedidos de oração. A oferta, segundo mandaram aqui para mim, foi R$ 329,50. Amém? Obrigado, Silas. Bom trabalho você fez, viu? Tem feito sempre, né? Muito bom trabalho. Pastor, ora pelos enfermos, tá bom? Agradeço a Deus pelos aniversariantes. Amém. Oremos a Deus. Oremos. Amado Deus, nosso Pai maravilhoso, graças te damos, Senhor, pela tua presença, que é maravilhosa. Amado Senhor, aqui foram lidos vários pedidos de oração. Os teus servos suplicam o teu favor. Muitos com problemas de enfermidades. E nós sabemos que o Senhor tem a cura das enfermidades. Nós sabemos que nada é para ti, Senhor, abençoar o teu povo. Portanto, nós te pedimos, Senhor, visita os teus servos nesta hora, todos quantos suplicam as tuas bênçãos, que estão padecendo com enfermidades. Coloque as tuas mãos poderosas, Senhor, tuas mãos milagrosas. Repreenda toda enfermidade, Senhor, e dá saúde para o teu povo. Visita os lares das tuas ovelhas, Senhor. Que a tua graça, a tua paz e a alegria do teu Espírito esteja em cada coração. Também os teus servos e servas que fizeram aniversário, Senhor, que tu continue os abençoando grandemente, porque tu continua os guardando e sustentando, Senhor, e os livrando de todos os males que assolam este mundo. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos livrado deste mal terrível, e pedimos que o Senhor continue nos livrando, Senhor, nos guardando deste mal. Mas se aprouver a ti, Senhor, nos provar também, seja feita a tua vontade, Senhor, porque nós somos os teus servos, tu és o nosso dono, e a prova ela não vem para nos escandalizarmos e nem para decepcionarmos a ti, mas para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Continua conosco, Senhor, continue abençoando a tua obra, continua na frente da tua obra, nós oramos no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos os irmãos,
agora e para todo sempre. Amém. Amém. Poder sentar. Como todos já sabem, né? Quarta-feira nós teremos nosso culto às 19h22, culto ao vivo para toda a obra de Deus, escolhido para moderar é o pastor Felipe Blondet, para nos trazer a palavra do Senhor, o diácono Eliel Olegário. E domingo às 10 horas, estudo bíblico, e às 19h22, culto ao vivo para toda a obra de Deus. O escolhido para moderar é o pastor Cláudio Souza, e para nos trazer a palavra do Senhor, o pastor Aloísio de Aguiar. Então, até lá, e que cada um receba a sua porção vinda de Deus nesse final de culto, que o Senhor continue te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para a Parque Ribeira, um abraço para a igreja em Barreto, um abraço para a igreja em Judas Tadeu, que o Senhor continue vos abençoando, e obrigado à equipe que está comigo aqui, viu? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém. tornou